Fala galera bonita do canal Lei de Trânsito, desafio 37 na tela e a pergunta é: qual desses fatores multiplicadores não incidem sobre o valor da multa? Não tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro. Será que você sabe? Estava aqui observando esse desafio e lembrando de quando eu comecei a dar aula em 98. Naquela época existia vezes 3 e vezes 5. Era fácil, perguntava em prova e todo mundo acertava. Mas de lá para cá a coisa desandou de um jeito que até instrutores têm confundido isso. Por isso, está aqui o desafio. Vamos à tela para a gente tentar descobrir qual desses fatores ou quais deles não incidem sobre o valor da multa hoje, atualmente. Preparado? Então vem comigo. Desafio 37 na tela e a pergunta é: quais desses multiplicadores não existem nas multas de trânsito? Então vamos ao Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 162 diz que dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é uma infração gravíssima e a penalidade é multa 2 vezes. Portanto, vezes 2 nós já encontramos. Ainda no artigo 162, agora inciso 1, diz que dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor é uma infração gravíssima, a penalidade é multa 3 vezes. Portanto, 3 vezes também existe. No artigo 246, diz que deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, é uma infração gravíssima. E a penalidade é multa, que vai ser agravada em até 5 vezes. Olha, se ela pode ser agravada em até 5 vezes, quer dizer que ela pode ser agravada por 2, por 3, por 4 ou por 5. Aí eu fui lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e puxei a ficha 718/81, que é um exemplo do artigo 246, que dá multa vezes 4 aí, ó. 4 vezes. Então, para quem não sabia, instrutores aí então que ficaram em dúvida, vezes 4 também existe. O artigo 202 diz que ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e passagens de nível é gravíssima, a penalidade é multa 5 vezes. Portanto, vezes 5 nós temos também. Agora, gente, vezes 6 não existe no Código de Trânsito Brasileiro, vezes 7 não existe no Código de Trânsito Brasileiro e vezes 10 existe. Olha, artigo 191, forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro a realizar a operação de ultrapassagem. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, ainda dá suspensão do direito de dirigir. Então, vezes 10 existe? Existe. Portanto, a resposta é: não existe vezes 6 e vezes 7. Mas aguenta aí que eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Existe ainda vezes 20, está aqui o artigo 253A, que é usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração gravíssima, penalidade multa 20 vezes. Portanto, eu poderia acrescentar aqui ainda um 20 vezes. E tem também os 60 vezes. Perceba aqui no parágrafo único, aliás, do parágrafo 1º desse artigo 253A, que diz que a multa pode ser agravada em 60 vezes quando aplicada aos organizadores da conduta prevista no caput. Caput é aqui a cabeça do artigo, o texto do artigo. Então, atualmente nós temos 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 60. 6 e 7, por enquanto, não existe. E ainda tem, atualmente, uma multa pode sofrer ou pode incidir sobre uma multa qualquer fator multiplicador, em razão do parágrafo 8º do artigo 257, que é a famosa multa NIC. O que é multa NIC? É multa por não identificação do condutor infrator. Isso é quando um veículo pertence à pessoa jurídica, no caso uma empresa, o infrator não foi identificado no ato da infração, por exemplo, avançou a velocidade, o radar pegou ele ali, fotografou, mas não sabia quem estava dirigindo. A multa fica vinculada ao veículo, mas para quem que vai a pontuação? A empresa não tem habilitação, então ela precisa indicar o infrator. E quando ela não indica, ela vai sofrer então a multa NIC, pela não identificação do condutor. E essa multa NIC, ela é multiplicada, leia aqui comigo, ó. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, no caso a empresa, mantida originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Ou seja, não tem um valor exato, especificado. Se essa empresa deixou de comunicar ali quem era o infrator por 7 vezes,
a multa NIC vai ser multiplicada por 7. Se for vezes 6, vai ser multiplicado por 6, ou seja, não tem um número exato. Portanto, com a atual legislação, pode incidir sobre o valor de uma multa qualquer fator multiplicador. Lembrando que a multa NIC não tem um valor específico, ela vai depender da quantidade de incidência, e essas que estão anotadas na tela, sim, essas já têm um valor pré-estabelecido, por isso que eu utilizei elas aqui no nosso desafio. Tá aí, resposta dada. E um abraço aí para o nosso amigo Capitão Júlio, lá da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inclusive, ele sempre ligado aí nos nossos desafios semanais, me alertou quanto à multa NIC. Eu nem tinha pensado nela. Ela pode fazer com que a multa seja multiplicada por qualquer índice, vezes 3, vezes 20, vezes 30, vezes qualquer número. Depende de quantas vezes a empresa lhe deixar de comunicar o infrator que conduziu o veículo no momento da infração. Gostou? Deixa aí o like no vídeo. Um abraço, até a próxima!